Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez no canal Palavra com Rose Gomes, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Quero ficar firme aqui, estou fazendo uns cursos, estudando, passei por um período aí também um pouquinho conturbado e eu não consegui dar continuidade aqui, né? Isso aqui que eu faço foi Deus que colocou no meu coração. E ele falou para mim: cuida das minhas coisas, que eu cuidarei de tudo aquilo que te faz chorar. Isso já tem alguns anos. E eu lembro que no início, quando Deus começou a querer me usar, e eu dizia que eu não sabia, que eu... medo, insegurança, tudo isso que você já sabe. Se você também é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que tem um chamado, muitas vezes eles escolhem aquele que não sabe, que não é capaz, que tem medo, né? Nós nos sentimos incapazes de levar a palavra do Senhor, pois eu falava: Deus, eu não conheço tudo, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas é assim que Deus faz, né? Então ele escolhe aquele que não sabe mesmo. E aí eu tive um pouco de resistência dentro das igrejas onde passei. Quando era me dada uma oportunidade, as pessoas viam que tinha algo diferente, mas muitas vezes encontrei pessoas que me barraram, né? Situações que aconteceram e que tudo fazia parte dos planos de Deus. Hoje eu consigo entender, mas naquela época eu não entendi. Então muitas vezes eu parava. Depois ficou numa situação que Deus me deu uma estratégia e falou: é assim que eu quero que você faça, né? E eu comecei aqui a pregar a palavra de uma forma bem simples, tá? Não busco nenhum título, nunca dentro da igreja eu já fui chamada ali para estar na frente da obra, porque quem nasce líder, né, é algo que Deus coloca em nós, não é nós que escolhemos. Geralmente quem não quer é que Deus chama. E eu tive uma resistência muito forte sobre isso. Fui consagrada dentro da igreja, né, como obreira do Senhor. Poderia ter seguido uma carreira ali, mas o que Deus tinha para mim era algo diferente, porque Ele me mostra muitas coisas acerca da religiosidade, acerca do sistema religioso. E então é outro chamado, cada um tem o seu chamado, né? Eu quero trazer a palavra de uma maneira simples e que está aqui, né? Nada fora daquilo que está da palavra. E então eu tenho trago aí para vocês essas mensagens. Tenho encontrado muitas dificuldades, muitas retaliações, né? Você não tem noção de coisas que eu tenho passado para eu desanimar e não continuar. Mas vamos continuar sim. E hoje Deus me deu uma revelação, é algo para minha vida, né? E eu pude entender um pouquinho uma palavra que há anos o Senhor fala comigo desde o início. Eu sempre quis prosperar, sempre quis crescer na vida financeira. Nós que somos cristãos temos até medo de falar sobre isso, né? Tem muito forte, desde quando a gente era criança, aprendendo que Jesus era pobrezinho. Tem até uma música que nós cantávamos, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Aí via aquelas fotos de Jesus ali na manjedoura, né? Então, nós crescemos aprendendo que nós que somos cristãos não podemos prosperar, não podemos ter dinheiro, ter condições financeiras. E é incrível que a condições financeiras, o material, ele está muito ligado com o espiritual. Tudo é espiritual, por incrível que pareça. Por quê? Porque se uma pessoa que é serva do Senhor, e eu posso falar com muita propriedade sobre isso, pois eu senti na minha pele, uma mulher de Deus, um homem de Deus que serve o Senhor, e tá lá, né, no domingo cantando, louvando a Deus, trabalhando na obra, mas lá na sua casa tá faltando pão. Muitas vezes tem seus filhos que te pedem algo e você não pode dar. Tem uma vida escassa, miserável. Às vezes depende da cesta básica da igreja, depende aí do dinheiro do governo, né? Tem uma vida limitada, fica estressada, fica preocupada e não consegue buscar Deus em primeiro lugar. Então é um meio que Satanás trabalha na vida dos cristãos, fazendo com que nós ficamos na miséria. E ainda aceitando. Ele nos faz entender que isso é vontade de Deus. Usa homens e mulheres sem sabedoria nenhuma, porque a palavra diz que é um cego guiando outro cego, não tenha dúvida. Aquela pessoa às vezes não está fazendo por maldade, ela também acredita nisso. Ela cresceu ouvindo sobre isso. Então nos ensina que é só para nós estamos orando, buscando a Deus, né? E sim, a palavra do Senhor diz isso. Mas nós temos que entender os mistérios do Senhor, para que possamos usufruir da vida abundante que Jesus nos prometeu. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E a vida abundante em todas as áreas. Não tem como você ter uma vida abundante só espiritual, mas a vida sua financeira toda destruída, né? Vive na dívida,
vive desempregado, vive devendo às pessoas, vive com uma vida escassa, não tem um tempo de lazer com a família, não pode comprar uma pizza no final de semana, não pode pegar nas suas férias a família e viajar. Nós somos humanos, gente, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Por isso que eu falo muito sobre isso. Então foi nos ensinado que nós somos anjos, né? Não precisamos de nada dessa terra, não precisamos... Não, gente, nós estamos na terra, vivemos aqui por um tempo. Jesus foi lá, está nos preparando um lugar, está próximo dele vir. Nós vimos aí os últimos acontecimentos, a palavra do Senhor se cumprindo, né? Hoje nós estamos vivendo a palavra do Senhor de uma forma muito clara. Dá para entender, dá para perceber que Jesus está às portas. Mas por enquanto estamos aqui na terra. E tudo que nós fazemos aqui precisa de dinheiro. E como que nós não vamos nos preocupar com isso? Não é verdade? A preocupação que Deus quer que nós tenhamos sobre isso é com sabedoria. Nós não podemos colocar essa preocupação em primeiro lugar. Mas Satanás, conhecendo a nossa vida, nossa caminhada na terra, ele sabe que nós humanos nos preocupamos com isso. Porque quando afeta a nossa família, né, os nossos filhos, isso daí faz com que tire a nossa paz. Como que uma pessoa vai dormir sabendo que a luz está para cortar? Como que uma pessoa vai dormir em paz, viver em paz, buscar a Deus, né, de uma forma com o coração aberto, confiando nele, sendo que tem alguém te ameaçando de despejo? Então, gente, é algo que dá para entender que é difícil. É uma guerra, não é verdade? Então, são poucas pessoas que conseguem. Eu falo para você porque eu nunca consegui. Então, foi uma área aí que Satanás trabalhou muito na minha vida, porque eu ficava preocupada. E eu colocava essa preocupação em primeiro lugar. Aí que estava o meu erro. Então, você não deve fazer isso, colocar isso em primeiro lugar. Nós precisamos confiar em Deus acima de tudo. E esse processo não é fácil. Falar é fácil, né? Então, quando estamos ali no púlpito, você precisa buscar primeiro o reino dos céus e a justiça, né? Porque as outras coisas vão ser acrescentadas, e são palavras, e essa palavra é real. Mas quando colocamos isso em nossas vidas, é difícil vivê-las. Por isso que não é tão simples assim. Por isso que eu tenho falado para vocês, procurar ler a palavra, conhecer quem é Deus. Porque quando você começa a conhecer a Deus, aí fica mais fácil. Por que que eu tenho medo? Por que eu tenho preocupação? Por que que eu fico preocupada? Por que que eu fico ansiosa? Mediante uma situação que eu estou passando, de um desemprego, de estar devendo alguém, de estar faltando alimento na minha mesa, né? A pessoa às vezes está doente, não tem dinheiro nem para comprar um remédio. Está doente e fica aí internado em alguns hospitais, que não é fácil, né? Às vezes passa por algum processo difícil, mas se tivesse condições financeiras, poderia dar um bom atendimento ao seu ente querido, poderia ter uma vida mais tranquila, né? Através do dinheiro. Então você vê como o dinheiro é importante. Mas esse dinheiro, ele tem que ter o lugar dele, né? Primeiro lugar, o nosso Deus. Primeiro buscar as coisas do Senhor e confiar que Ele vai providenciar todas as outras coisas que são necessárias para nós enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Até Jesus vir nos buscar, temos uma vida na Terra. E a nossa terra, onde nós vivemos, tudo é capitalista. Para nascer, gasta muito dinheiro. Eu tive 3 filhos, eu sei como que é, né? Você vai comprar ali o enxoval da criança, o bercinho da criança, montar o quartinho da criança, tudo caro. Depois vem o leite, né? Vem a alimentação, vem os estudos, tudo muito caro. Para morrer, muito caro também. Eu passei por um processo aí agora, em 15 de dezembro, né? Onde mamãe descansou no Senhor, e foi muito caro. Nós contratamos ali um serviço, né? Funerário, e foi muito caro. Então, nasce, gasta. Morre, gasta. Vive, gasta. E precisa do quê? Do dinheiro. E por isso que o dinheiro, a palavra está bem clara, que nós não podemos amar o dinheiro em primeiro lugar. Ou você ama a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Por isso que é esse impasse, entende? E Satanás, sabendo dessa brecha, sabendo de que se ele colocar nós num lugar onde nós vamos aceitar a pobreza, a miséria, acreditando que é a vontade de Deus, nós vamos viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida que nós não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar, porque a nossa mente está tomada pelo desespero, pela ansiedade, pela preocupação, e nós somos roubados. Olha só que coisa, né? E hoje Deus me deu um sonho acerca disso e abriu assim minha visão. É algo para minha vida, né? Então não vou expor o que Deus me mostrou, porque é algo para mim,
Mas eu achei interessante, porque durante tantos anos, né, eu lembro do início ali, Deus querendo me usar, e eu não eu falei, cheguei a falar para Deus, Deus falava, olha, se entrega na minha presença, eu quero te usar, busca a mim em primeiro lugar, e eu falava, Deus, eu falava para Deus, não tem como, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu não conseguia entender que Deus ia cuidar. E foi um processo, eu fui passando por várias situações até o ponto de eu chegar no Senhor desesperado, falando, Deus, eis-me aqui. Eu quero fazer a sua vontade, eu me entrego na tua presença. E aí Deus começou a trabalhar, começou a movimentar. E eu comecei a colocar ele em primeiro lugar, mas eu nunca consegui colocar Deus 100% em primeiro lugar. Nessa situação, eu tenho enfrentado aí um deserto na minha vida, onde eu tenho vivido do maná do Senhor. O Senhor tem cuidado de uma forma tão linda, que hoje meus filhos já estão grandes, né? Eu tenho 2 filhas e um rapaz, e uma já está formada, né? Trabalha com o que ela se formou, a outra está estudando, se formando também. O meu filho está trabalhando, ele tem um outro projeto que ele quer para a vida dele, ele está ali empenhado, estudando, assim, né? Correndo atrás também do seu sonho. E o mais lindo, Deus me deu graça, eu consegui criar essas 3 crianças, que para a mãe é sempre criança, na verdade, que se tornaram bons adultos. E eu tive um desespero, porque naquele período eu fiquei sozinha, né, com 3 crianças, e a responsabilidade toda minha. O pai fez a parte dele que cabe, né, mas quando há um divórcio, a carga pesada fica para a mulher, sempre é assim, né? Então eu tive, assim, muitos medos, passei por algumas situações onde eu via pessoas falando tantas coisas a nosso respeito, que eu chegaram a declarar para mim, você vai ver o que você vai passar com essa sua filha, né? Vai ser para sua vergonha. E eu repreendi ali aquela palavra e declarei que não, que o fruto do meu ventre é abençoado, e Deus cuidou. E hoje eu vivo uma nova fase da vida, né? Mas eu tenho observado que durante todo esse tempo o Senhor cuidou, mas eu sempre vivi do maná do Senhor. E muitas vezes eu falava, Deus, por quê? Porque quem vive do maná, às vezes reclama. Lembra o povo de Israel? Aquele povo estava reclamando, falando, Deus, por que o Senhor nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos tudo. E olha que eles eram escravos. Eles sofriam muito naquele lugar. Mas na hora que eles estão andando pelo deserto, eles começaram a murmurar e começaram a se lembrar que lá ele sofria. Mas ele tinha cebola, ele tinha pepino, não faltava nada para eles, segundo o que eles estavam ali relatando. E Deus estava levando ele para uma terra onde eles iam liderar, onde eles iam tomar posse de um lugar onde manava leite e mel, mas eles estavam preferindo estar escravizados. Prefiro estar lá escravizado, sofrendo ali na mão de Faraó, do que receber essa bênção que o Senhor tem para nós, porque tem um caminho até chegar à bênção. E esse caminho que Deus preparou para eles era só 40 dias, gente. Mas eles ficaram 40 anos. E quando eu li aquilo, eu falei, mas como que o povo faz dessa forma? Ali no deserto, o Senhor fazia com que a roupa deles não ficavam velhas, o Senhor não deixava faltar o alimento, o Senhor durante o dia, quando estava calor, colocava uma nuvem sobre eles, olha só, cuidando, com amor. À noite, o deserto é frio, ficava uma coluna de fogo, esquentando eles. Gente, olha o cuidado de Deus, e Deus faz isso conosco. E quando eu li essa passagem, eu falei para Deus, Deus, como que esse povo murmura desse jeito, com o Senhor fazendo tudo isso? E o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou claramente no meu coração, vocês também fazem isso. Você faz isso. Eu falei, como assim? E dei conta que realmente Deus cuidava, Deus trazia o maná e sempre estava reclamando, murmurando, não, porque eu queria que fosse dessa forma, porque eu queria isso, porque o Senhor não me dá isso que eu tenho impedido, ficar comparando minha vida com a vida dos outros, olha fulano, já está lá na frente, e eu sempre estou aqui atrás, eu não consigo alcançar o que eu sonho, e Deus falava, olha maná, está faltando alguma coisa? Na hora que está chovendo, você tem onde se esconder? Quando vai dormir, tem um lugar para repousar? Tem o maior bênção, que é a saúde. Meus filhos criados com muita saúde, eu com muita saúde. Gente, sabe, uma família linda que Deus preparou para mim. Meu casamento foi destruído ali na época, né? Por não ter sabedoria, por Satanás entrar e te dar brecha. Muitas coisas eu fui aprendendo, tá? Eu tenho 52 anos, tenho uma experiência pela frente. E esses vídeos que eu trago para você é para que você não tenha que passar por esse processo. São muitos anos passando por isso, aprendendo,
Eu acho que tem já quase uns 40 anos de deserto também, porque Deus tinha para mim algo muito bom. Ele já falava comigo ali, eu estava com 25 anos, 22, 25, quando Deus começou a me alertar sobre o meu chamado. Mas eu dizia, não tem como, Deus, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso, e a minha preocupação era trabalhar. Sempre fui uma pessoa muito guerreira, né? Que trabalha, levantava cedo, corria atrás do sustento dos meus filhos, para não deixar faltar. Por causa da miséria que eu tive, que eu vivi, então eu não queria que meus filhos passassem por isso. Um pai e uma mãe sempre faz dessa forma, na verdade. Então tudo que eu podia fazer para que eles tivessem uma vida abençoada, para que não passassem pelo que eu passei, eu fazia. Eu deixava de comprar para mim, eu deixava de ter para mim para dar para meus filhos. Teve um período que meus filhos estudaram em escola particular e eu andava com uma sapatilha furada. Eu andava mal vestida, que eu olhava para mim e pensava, coitada dessa mulher. Cara batida, sofrendo, carregando aquele peso nas minhas costas. E o Senhor, quantas vezes falou, olha, troca esse fardo pesado com o meu que é leve, eu quero te abençoar. Minha filha, vem para esse caminho. Eu tenho isso para você. Eu falava, não posso. Olha os meus filhos. Eu tenho que dar sustento para eles, eu tenho que cuidar deles. E assim foi durante alguns anos. E eu sofri muito. Sofri muito. Até o ponto de eu chegar e falar, não aguento mais. E Deus sabe o que ele fazia? Não me abandonou. Ele cuidava de mim, ia me dando maná e falava, então vai, minha filha, vai para o caminho que você quer. E aí o caminho era só esse aqui, era só seguir o que Deus estava falando. Hoje eu poderia estar contando para vocês muito mais bênçãos, né? Eu poderia estar com uma vida muito mais tranquila. Mas eu escolhi dar a volta. Eu escolhi fazer do meu jeito. Eu falava com Deus, sinto muito, se eu não preciso entender, eu explicava para Deus. Não é brincadeira. Deus falava, minha filha, quantas vezes, Rose, busca primeiro o meu reino e minha justiça, e as demais coisas eu vou te acrescentar. Eu olhava, eu falava, não, Senhor, não tem como, olha meus filhos. Quem que vai dar o sustento para meus filhos? Eu não conseguia entender, gente. Eu sei que agora falando, gente, que bicha burra, né? Porque realmente é que eu penso, meu Deus, eu não conseguia entender, eu não conseguia confiar em Deus plenamente. Eu não conseguia entender que Deus cuida de tudo, Ele estava cuidando. Então Deus permitiu, as bênçãos para mim sempre foi conta-gota. Eu lembro que eu falava, Deus, por que você me dá as bênçãos tudo sabe, contadinho, assim, ó. É como se Deus pegasse e ia dando aquelas bênçãos para mim contadinha, sabe? Uma luta espiritual, Deus permitiu algumas coisas o Senhor foi abrindo minha visão para poder entender que tinha algo espiritual também. Então tinha um processo espiritual, tinha um processo da falta de sabedoria, que eu não conseguia entender de forma alguma. Resumindo, passou muitos anos que eu poderia estar lá na frente, mas estou caminhando, graças a Deus. E hoje eu consigo ter uma visão do que Deus tinha para mim, do que Deus ainda tem, não é tarde. Então essa mensagem é para que Deus encurte o seu caminho, que você não passe pelo processo que eu passei. Deus tem algo grande para você e Deus quer que você entenda essa palavra, que está aqui em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas materiais. As coisas do nosso dia a dia, as coisas que nos faz feliz, que nos faz ter paz, tranquilidade, porque uma pessoa que tem a vida organizada, ela tem paz. Uma pessoa que sabe que está tudo no lugar, né? A casa dela, a casa dela, o celeiro está cheio, na casa dela a paz, a harmonia, a graça de Deus. Ela busca de uma forma mais tranquila, né? Porque ela não está preocupada com o despejo, ela não está preocupada que vão cortar a água, a luz, ela não está preocupada que o filhinho dela está pedindo um pão e ela não tem dinheiro para comprar. Eu já contei um testemunho aqui, que meu filho tinha 4 aninhos e ali onde eu morava passava, né, o rapaz da bicicleta com pão. Eu não sei se na sua cidade já passou ou passa. E todo dia, pela manhã, minha casa era 2 cômodos bem pequenininho, né? Então, o que acontecia na rua, nós ouvia dentro da nossa casa. Não tinha nem como esconder meu filho para ele não ouvir, né? O barulhinho ali da buzina do pão de manhã. Então, o que eu fazia para eles comer? Muitas vezes eu fiz isso, tá? Eu pegava a farinha de trigo, colocava, às vezes tinha um ovo lá, se não tivesse, era farinha de trigo, água, um pouquinho de sal, deixava ali, mexia para ficar uma massa. Fazia assim uns rolinhos e fritava, fazia chá e dava para o meu filho comer de manhã. Até me emociono.
Quantas vezes eu fiz isso pela manhã? Porque não tinha dinheiro para comprar pão, não tinha dinheiro para comprar leite, não tinha dinheiro para comprar um Toddy, um chocolate, um Nescau, né? Que criança gosta, um Danone, não tinha. Nunca passei fome, mas passei momentos difíceis, onde eu acordava pela manhã e eu pensava, o que eu vou dar para o meu filho comer? E eu fazia esse bolinho. E esse bolinho, quantas vezes ele estourava na hora de fritar, porque ele enchia de ar, estourava, queimava minha mão, mas sentava meus 3 crianças ali, naquele sofá pequeno, naquela casa, uma miséria muito grande. Nunca pedi uma cesta básica numa igreja, nunca pedi para ninguém da família um pão, nunca. Eu fazia o quê? Eu orava. Eu falava com Deus, e por isso eu não conseguia entender. Não falava, não, Deus, não tem como. Deus falava, meu filho, eu quero te usar. Eu falava, não tem como. Olha as crianças, 3 crianças, eu preciso correr atrás. E trabalhava, corria. Ganhava muito pouco. E além de ganhar pouco, tinha Satanás me roubando. O dinheiro entrava para um lado e saía para o outro. Morava numa casa pequenininha ali, onde quando chovia, chovia dentro, onde tinha aquele telhado com buraco e rato entrava dentro da minha casa, barata, tudo quebrado, uma miséria tão grande, vocês não têm noção. E o que eu fazia? Era religiosa, por isso que eu falo muito sobre a religiosidade. Eu sei o que é isso, eu senti na minha pele. E eu ia na igreja todos os dias, eu cantava, eu estive na frente de trabalho. Quantas vezes estava lá na igreja cantando e a minha casa destruída? Quantas vezes eu estava lá na igreja cantando e eu não sabia o que eu ia fazer para comer no outro dia? E Deus trazia, mas era bem pouquinho. Deus permitiu eu passar por esse processo. Porque eu precisava crescer, eu precisava entender a maneira que Deus trabalha. Então, é o início aí de alguns vídeos que eu vou estar trazendo para vocês no canal, que vocês abram a visão. Deus quer mudar a sua história. Entenda que você precisa aprender a confiar em Deus. Enquanto você não confiar em Deus, enquanto você não colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, a sua vida não vai ser transformada. Nós falamos que confiamos, nós lemos a palavra, nós até ensinamos as pessoas, mas no momento da situação, né? Quando a coisa aperta, que é você e sua casa, é difícil. Nesse momento que eu fazia, eu murmurava. Quantas vezes eu murmurava? Então era cada vez mais difícil receber a bênção do Senhor. Murmurava porque eu não entendia. Eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu vou na igreja todo dia. Eu estou lá na frente de algum trabalho, eu estou fazendo tudo que o Senhor tem me pedido, mas é algo assim, é um mistério, porque é no coração. Você precisa entender da sua alma, porque Deus conhece o profundo da nossa alma, né? E Ele sabia que eu não confiava nele 100%. Ele sabia que eu confiava na força do meu braço. Ele sabia que eu confiava, que eu tinha que ir atrás, que eu ia buscar. Eu não conseguia entender que eu tinha que descansar nele. Que eu tinha que confiar que ele ia fazer. E mesmo assim ele cuidava, que é pai, né? Pai é dessa forma, a mãe é dessa forma, não é assim? O Senhor nos compara muito o nosso amor com nossos filhos. A palavra do Senhor diz assim, se eu sendo mal, eu sei dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, né? Qual o pai ou a mãe que o filho te pede pão e você dá para ele uma pedra, né? Ou você vai dar para ele uma serpente? Você vai dar o melhor. Então, em primeiro lugar, eram meus filhos. Agora eu consigo ver até essa visão aberta aqui. Em primeiro lugar, meu filho. Buscava a Deus, amava a Deus, queria fazer a obra do Senhor, e até tentei fazer, até me coloquei na frente, tinha algo espiritual que eu não conseguia entender. Gente, é muita coisa, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou aí, durante alguns vídeos que Deus me colocar no coração, trazendo para você. E qual que é o intuito disso? Que você venha crescer na presença do Pai. Que você venha entender que Ele tem uma vida próspera para você, sim. Ele quer te tirar dessa miséria, Ele quer tirar dessa situação, mas Ele quer que você entenda que primeiro é o reino do Senhor, que primeiro é Ele em primeiro lugar na sua vida. Às vezes nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar, tantas coisas, idolatramos coisas, adoramos falar que a outra religião são idólatras, né? Porque eles adoram isso ou aquilo, e nós também adoramos, sim, adoramos nossos filhos. Por exemplo, eu, em primeiro lugar, eram meus filhos.
Era bem claro, eu ainda falava para Deus, não vou fazer a obra, Senhor. Vou fazer como eu posso. Eu estou aqui, Senhor, eu estou fazendo. Olha eu fazendo aqui, mas meu coração não estava 100% para Deus. A minha preocupação era meus filhos. Primeiro lugar, eram meus filhos, Senhor. Primeiro lugar, eu vou lutar para dar o melhor para os meus filhos. E depois as outras coisas eu fazendo. E tentava negociar, Senhor, eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Estou indo na igreja todo dia. Olha, Senhor. Ó, estou cantando os louvores. Ó, estou na frente de um trabalho ou outro. Mas não me dedicava 100%, porque eu não conseguia colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar são os meus filhos. Quantas vezes eu disse para Deus? E Deus mesmo assim não me abandonou. Mesmo assim Ele segurou nas minhas mãos. Mesmo assim Ele me trazia o maná. Mesmo assim Ele foi cuidando. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus, viu? Naquela época eu lembro que teve um período que eu tive raiva de Deus, que eu falei, não, que Deus é esse? Que só me castiga, que só cobra, que só pesa a mão sobre mim, porque eram essas palavras que eu também ouvia. E depois eu fui buscando conhecer Ele, comecei a ler a palavra e começo a ver a grandeza, o amor de Deus para com nós, né? Primeiro ato de amor que foi dar o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, naquele sacrifício, né? Para nos dar direito à salvação eterna, para nos dar direito a essa ligação direta com o Pai. Primeiro amor que Ele mostrou para nós. Você vai lendo sobre o povo de Israel, que povo de coração duro. Quantas vezes eles viram os milagres de Deus, mesmo assim eles adoravam outros deuses, fizeram um bezerro de ouro, né? E você começa a ver, seguindo lá na frente, quantas vezes eles viveram milagre, venceram guerra, e daqui a pouco estavam lá adorando Baal, adorando outros deuses. E Deus sempre perdoando, Deus sempre estendendo as mãos, Deus sempre com os braços abertos. Um amor tão lindo, tão maravilhoso. Quantas vezes eu li aqui e falava, não, mas Deus, que aí fala que Deus, então Deus ouviu, né, o clamor dele, depois dele estar lá adorando outros deuses, traindo o Deus Supremo, o Deus grandioso. E mesmo assim, Deus perdoava e dava nova chance. E é assim que Deus faz. É um amor tremendo. Bom, que essa mensagem chegue ao seu coração e produza bons frutos. Deus quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida. Mas necessário é que você entenda essa mensagem. Coloque Ele em primeiro lugar. Descanse na presença do Pai. E você vai ver Deus endireitando os seus caminhos, tá bom? De uma forma até mais rápida, que não demore tanto como foi para eu entender essa mensagem. Que você abra o coração e deixe Deus trabalhar na sua vida. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Se inscreva no canal, porque vem mais vídeos aí. Eu vou começar a abrir meu coração para fazer a vontade do Pai. Porque muitas vezes eu fico com medo de falar algumas coisas, né? A gente sabe que não é todo mundo que entende. Porque as coisas espirituais só entende quem é espiritual. Quem é carnal, aí vai ficar vendo erro, vendo defeito, vendo a maneira que está seu cabelo, né? Vendo isso, vendo a palavra que você disse errada. Então, abra seu coração para que Deus fale. Ele quer mudar a sua história, tá bom? É isso. Um beijo para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.